Fala aí, João Pedro, bom dia. Bom dia, Lucas. Ainda está em processo, ainda está de começar a gravação, ainda está Bom liberando. dia, prof. Bom dia, Tete, tudo bem? Eu tô bem, e você? Como é que você Tudo tá? ótimo, tudo Que ótimo, bom. Fico feliz. tudo ótimo comigo também. Bom poder falar com vocês novamente. Vamos lá então, pessoal. A gravação já está rodando. Eu consigo ver aqui pela lista que vocês estão presentes, são 10 pessoas. Ahn, A Gabriela está? Prof, acho que não tá, não. Então é a única que faltou. Já vou lançar aqui E o Breno? a falta. Deixa eu abrir aqui a lista. O Breno também não, né? Tá, vou lançar aqui. Só um segundinho enquanto entra aqui no sistema. Então, já dia 24/7. Então, o Brenão não tá, nem a Gabriela. Ok, então, feito certinho, chamado, já lançado. Pessoal, vamos lá, vamos para a nossa aula de filosofia. Convido vocês a abrirem comigo a página número 14 e vamos falar hoje do empirismo de John Locke. Agora é o que mesmo? Filosofia? Isso. Filosofia, página 14, vamos falar do John Locke. Então, pessoal, nós estamos neste capítulo 3 abordando o tema do empirismo moderno. A modernidade foi um período da história em que houveram muitas discussões em torno disso, né, em torno dessa questão, dessa área da epistemologia, especialmente discutindo sobre a origem do conhecimento, como que o conhecimento se forma na mente humana, e nós vimos que há, dentro deste período, duas grandes correntes de pensamento que vão estabelecer possibilidades para que se defina a origem do conhecimento, ou sugestões, ou hipóteses, teorias, podemos dizer assim, de como o conhecimento se origina na mente humana. E nós vimos que o nome dessas duas correntes é o racionalismo e o empirismo. O representante da corrente racionalista que nós vimos foi o René Descartes. Vimos a ideia dele de conhecimentos inatos, ou seja, o ser humano, só por ser humano, só por nascer humano, ele já carrega consigo capacidades da seu próprio aparelho cognitivo, da sua própria razão de chegar a conclusões verdadeiras, a produzir conhecimento. E nós vimos que nessa linha Descartes vai eleger a matemática como um exemplo clássico disso. A matemática para
Descartes é uma faculdade puramente abstrata, puramente da razão. Nós vimos também a explicação de como Descartes define o fundamento do conhecimento a partir da sua célebre frase, penso, logo existo. Nós vimos, então, como ele usa recursos da lógica, especialmente o princípio da não contradição e o princípio da casualidade, para chegar a essa conclusão puramente racional de que ele existe e que, portanto, ele pode obter conhecimento e segurança a partir dessa compreensão. Não foi mencionado no material didático de vocês, mas dois outros racionalistas, nós podemos citar Leibniz como um grande racionalista e o Spinoza também. Foram dois outros pensadores deste período, do período moderno, que especularam sobre a epistemologia nessa corrente racionalista. Agora nós vamos para outra corrente, e nós vamos nessa corrente, que é o empirismo, estudar dois representantes, que é o John Locke e o David Hume, e iniciando na aula de hoje, então, o pensamento de John Locke. John Locke é um dos grandes pensadores, um dos grandes filósofos da modernidade. O John Locke, ele é conhecido não só no campo da epistemologia, ele também é muito conhecido no campo da filosofia política. Ele tem ideias muito importantes sobre a constituição do Estado. Ele é conhecido como um contratualista, né? E nós conversamos sobre o contrato social nos capítulos anteriores aí do nosso curso, e nós vimos a figura de John Locke como um grande representante da ideia de contrato social. Ele é muito importante ele é conhecido como o pai do liberalismo no campo político, valorizando as ideias de indivíduo, direitos individuais, direito de propriedade, direito à vida, enquanto valores fundamentais para a elaboração e a ideia dos deveres do Estado, né? Então, só uma primeira apresentação do John Locke. Nós estamos falando de um pensador muito rico, muito variado nas suas reflexões e muito relevante, especialmente no contexto da Inglaterra. Bom, no campo do empirismo, né, do campo da epistemologia, que é o que nós vamos tratar nesse capítulo, nós vamos abordar aqui alguns conceitozinhos, algumas classificações, né, especialmente nós vamos ver 3 classificações que o John Locke traz na sua compreensão do empirismo. Então, o empirismo, diferentemente do racionalismo, ele acredita que toda ideia humana, todo pensamento, todo conhecimento humano é obtido por meio dos sentidos. Então, uma palavrinha, uma frase, um conceito importante de nós trazermos para vocês, que vocês devem anotar, registrar, é o conceito de tábula rasa. Que é a tábula rasa. Tábula rasa é papel em branco. Então, o John Locke vai dizer que nós nascemos como uma tábula rasa, como um papel em branco. Nós não temos ideia de nada, conhecimento de nada. Quando nós abrimos os nossos olhos pela primeira vez, quando nós nascemos, aí que nós começamos a captar informações por meio dos sentidos e formar ideias. Então, o ser humano, para John Locke, ele não nasce com nenhuma ideia, porque ele ainda não experimentou os sentidos. E na medida que ele sente, né, a gente pode apurar um pouquinho melhor essa ideia. Obviamente, no ventre materno, a criança ela já começa a ter algumas sensações, a sensação de calor, de aconchego,
de estar alimentada. Obviamente, são sensações, mas é só por meio dessas sensações que vai iniciando o processo de conhecimento do ser humano. Então, essa ideia de John Locke é fundamental, a ideia da tábula rasa, do papel em branco. Nós só somos capazes de obter conhecimento na medida em que os sentidos nos comunicam algo e nós vamos assimilando o que vamos absorvendo pelos sentidos e transformando isso em conhecimento, em ideias, tá bom? Esse conceito de tábula rasa, ele está na segunda coluna aí da página 14, numa citação do John Locke. Aí eu vou ler essa citação para vocês, e aí para a gente ter o contato com o texto do próprio John Locke, né? Então, um pouquinho antes do texto está escrito: John Locke afirma que não há motivos para crer que a alma pense antes que os sentidos lhe tenham fornecido ideias nas quais pensar. Ou seja, são os sentidos, as experiências, que oferecem à mente a matéria-prima das ideias. Defendendo a ideia de tábula rasa, Locke afirma, e aí vamos para a citação dele. Suponhamos, pois, que a mente é como papel branco, desprovida de todos os caracteres, sem qualquer ideia. Como ela será suprida? De onde apreende todos os materiais da razão e do conhecimento? Aí eu respondo, numa palavra, da experiência. Todo o nosso conhecimento está nela fundado e dela deriva fundamentalmente o próprio conhecimento, empregada tanto nos objetos sensíveis externos como nas operações internas de nossa mente, que são por nós mesmos percebidos e refletidos. Nossa observação supre nossos entendimentos com todos os materiais do pensamento. Dessas duas fontes de conhecimento jorram todas as nossas ideias, ou as que possivelmente teremos. Então, perceba na citação de John Locke que ele afirma, então, a primazia da experiência sobre as ideias. Nós primeiro absorvemos as coisas pelos nossos sentidos, para que depois, na medida em que nós vamos adquirindo informações, nós vamos produzindo ideias. Vamos então à página 15, e aí, a partir desta citação, nós vamos começar a definir as classificações que o John Locke apresenta das experiências e das ideias humanas. Tá? Como se dá esse processo de transformar informações que obtivemos pelos nossos sentidos em ideias, em conceitos, em teorias, em pensamentos extremamente complexos. Então, a primeira classificação que eu quero apresentar para vocês é a constituição das ideias. Então, o John Locke ele vai classificar a experiência humana em dois grandes tipos. Então, as experiências externas dos objetos que nos cercam, então, experiências externas e experiências da reflexão. Experiências externas e experiências da reflexão. O que são as experiências externas? Então, as experiências externas são aquelas ideias simples que nós temos por meio dos sentidos de um determinado objeto. Então, quando eu olho esse objeto, por exemplo, uma caneta marca-texto, eu estou olhando a minha caneta marca-texto, eu percebo que essa caneta marca-texto ela é sólida, ela é composta de um plástico duro. Se eu abrir a tampa e cheirar, vou ver que tem um cheiro forte de álcool ou de alguma substância assim, bem forte, que dá a tinta da caneta. Eu percebo a sua cor laranja. Eu vou obtendo informações das características mesmo desse objeto. O material de vocês dá o exemplo da piscina. Então, quando você chega no clube, eu lembro uma vez que eu era criança, eu fui visitar um amigo do meu pai,
que era um homem muito rico. E aí, quando eu cheguei, logo na entrada da casa dele, tem uma piscina que parecia uma lagoa de tão grande. Eu fiquei impressionado com aquilo. Eu era criança, eu tenho isso na minha memória, de como eu fiquei impressionado com aquilo, e eu fiquei admirado, e tinha uma cascata na piscina, eu fiquei todo maravilhado. E eu me lembro que eu insisti tanto para entrar naquela piscina que eu, mesmo sem roupa de banho, meus pais, depois de muita insistência, e depois que o anfitrião lá falou: não, deixa o menino nadar, tal, tem uma parte rasa na piscina, a parte com cascata era uma parte um pouco mais rasa, ele pode ir lá. E aí eu me lembro que eu tirei, né, meus pais tiraram minha camisa, me deixaram nadar de bermudinha lá na piscina. Eu fiquei impressionado com aquilo. Então, a primeiro contato que eu tive com aquela piscina, eu pude observar a cor dela. Eu pude, né, o exemplo aqui está dizendo da cor da água. Eu vi aquela água límpida, transparente, atrativa, chamativa. Estava com muito calor, e quando eu pus a mão na água, me abaixei, pus a mão na água, senti como ela estava agradável para o banho. Então, são experiências sensitivas, né? Aquele cheiro, o cheiro da piscina, aquela coisa, né? O cloro bem temperado ali, bem equalizado, que não dava um cheiro forte, né? Ficava um cheiro agradável. Então, aquilo me seduziu a mergulhar naquela piscina. Então, eu estou citando aqui, a partir da minha experiência, o exemplo que o próprio material didático traz para você do objeto piscina. Então, perceba que a experiência externa é essas características que nós vamos formando para obter o conhecimento de um determinado objeto. A segunda parte desta primeira classificação são as experiências da reflexão. E as experiências da reflexão, elas são obtidas de forma um pouquinho mais complexa. Então, quando eu olhei tudo aquilo, eu tive uma vontade muito grande de entrar naquela piscina, de ter a sensação de mergulhar naquela piscina. E aí, quando eu entrei naquela piscina, eu achei maravilhoso, eu gostei, eu tive uma sensação de prazer muito grande. Eu fiquei feliz de nadar na água, fiquei feliz de brincar na água. E eu me lembro que, por precaução, um filho lá deste anfitrião, que era um pouquinho mais velho, o pai dele ordenou, falou: olha, entra aí na piscina também, vai lá, pega uma bermuda, uma sunga, e entra também na piscina para você fazer companhia para o Beto, para o Betinho na época. Então vai lá. E aí eu lembro que o menino não estava com a mesma motivação. E eu me lembro que quando ele entrou na piscina, ele não achou a piscina tão gostosa igual eu estava achando. Ele já estava acostumado com aquilo, ele não estava com a vontade de nadar, não estava com o mesmo calor que eu estava sentindo, que havia chegado de um longo trajeto de carro. Então, eu me lembro que a experiência que ele obteve, e uma experiência pela reflexão, não foi uma experiência tão prazerosa quanto a minha. Então, a ideia de prazer, força, são ideias mais particulares, são ideias que são obtidas por meio de uma reflexão racional que nós trazemos, não são tão objetivas, tá bom? Quanto as ideias externas dos objetos. Então, são sensações internas. Então, eu tive prazer ao entrar naquela piscina. O coleguinha lá não teve o mesmo prazer, mas percebam que ambos entraram na mesma piscina. É o mesmo objeto que ofereceu sensações diferentes para determinados tipos de pessoas, né? Por exemplo, ontem eu fui levantar peso com meu irmão. Meu irmão gosta muito de musculação, eu tenho muito tempo que eu não pratico nada, e aí nós fomos fazer supino ontem, exercício de levantamento de peso. Ele pôs 35 quilos de cada lado e fez tranquilamente.
a sensação de peso para ele foi ótima. Não, o peso aqui está adequado para mim. Eu tirei 20 quilos de cada lado, eu fiz com 15 quilos de cada lado. E a sensação que eu tive é de extremo peso. Eu achei aquilo muito pesado. Eu estou com o meu peito dolorido até agora. Tanta força que eu precisei de fazer. Mas perceba que era a mesma barra, eram os mesmos pesos, mas a sensação de ser leve ou pesado foi particular de cada um. Então, a primeira classificação que o John Locke vai trazer é as experiências externas e as experiências de reflexão, tá bom? A segunda classificação, e perceba que não são classificações eliminatórias. Todas essas classificações que eu vou trazer são complementações para entender como o ser humano opera em seu conhecimento, como funcionam as operações mentais das ideias dos seres humanos. Então, a segunda classificação é a classificação entre qualidades primárias e secundárias. Sem descartar a primeira classificação, vamos trazer novos elementos de distinção aqui. Então, qualidades primárias e secundárias. As qualidades primárias são qualidades objetivas. E as qualidades secundárias são qualidades subjetivas. Então, nós podemos até usar os mesmos exemplos da primeira classificação, para a gente poder entender como que, de forma simples, essa segunda classificação ela fica mais clara para a gente. Então, as qualidades primárias são qualidades objetivas. Nós podemos, de forma matemática, definir, por exemplo, no exemplo da piscina, as dimensões da piscina. Independente de mim ou do coleguinha que entrou na piscina comigo, ambos, se medirmos, se pegarmos uma trena, uma régua e medirmos as dimensões da piscina, ambos vão chegar à mesma conclusão. Então veja que são qualidades objetivas. Não depende do sujeito, não depende da minha sensação. São matemáticas. Então, a configuração, a densidade da água, por exemplo. Então, eu posso medir o perímetro da piscina, eu posso avaliar a densidade da água. Olha, a água está com tanto um nível tal de cloro, um nível, né, eu posso fazer essas observações. São observações objetivas, né? Ambos, tanto eu como o coleguinha, podemos concordar com essas informações. Podemos concordar com a conclusão espacial. Ambos sabemos que aquela piscina está dentro da casa daquele sujeito. Então, uma conclusão espacial, uma conclusão lógica, uma conclusão matemática, uma conclusão de medidas, uma conclusão de densidade de um determinado objeto. Aquilo se estabelece de forma objetiva, independe do sujeito que analisa. Por outro lado, dentro dessa qualificação de qualidades primárias e secundárias, nós temos as qualidades secundárias. E as qualidades secundárias, elas são subjetivas. Então, por exemplo, quando eu dei para vocês a sensação de calor ou frio que aquela piscina promoveu na sensação, ela é subjetiva. Eu posso ter sentido que ela estava muito agradável, que o clima dela estava ótimo. O coleguinha que entrou lá não achou isso, achou ela fria, achou ela inadequada. Né? Então, são objetivas. Um exemplo, a cor. Pessoal, vocês já pararam para pensar que é possível que, por causa da particularidade das nossas retinas, do nosso aparelho óptico, nós podemos ter a sensação, a impressão levemente diferente entre as cores? Então, às vezes, tem até aqueles testes, né, de internet, é muito engraçado. Então, tem um objeto lá e fala, isso é cinza ou é rosa? Sei lá. A do vestido, né, Esté? Então, tem os testes lá, e cada um olha e acha uma cor. Tem gente que acha rosa, tem gente que acha cinza, tem gente que acha verde. Então, perceba que a própria cor já não é algo tão objetivo assim, porque ela permite gradações.
ações de percepção. Então, é um conhecimento secundário. O sabor, por exemplo, entre sorvete de coco e morango, eu prefiro o de morango. Alguém aqui preferiria o de coco? Ou entre morango e chocolate, eu prefiro o de morango. Se você prefere o de coco ou o de chocolate, escreva aí no chat. O Lucas escreveu que prefere o de coco. Então, se a gente for na mesma sorveteria e nós dois pegarmos, o Augusto também prefere o de coco. A Ana Esther, os dois. Então, vamos supor que nós dois Eu prefiro vamos pegar Você pega tudo de uma vez. os três, né? E quem prefere os três? O coco, o morango e o... Então, vamos supor que todos nós, no final da aula, aproveitando que é uma sexta-feira, a gente vai para uma sorveteria. Delícia. E aí lá você tem só 2 bolas de sorvete. Então, você come aquela casquinha com sorvete, com uma bola de morango e uma bola de coco. Perceba que todos nós vamos tomar o mesmo sorvete. Contudo, o Lucas vai dizer assim, olha, a bola de cima, que é a bola de morango, estava menos gostosa que a bola de coco. Nossa, quando chegou no final da casquinha, no sabor de coco, aí que eu me deliciei mesmo, aí que estava maravilhosa. Eu, que prefiro o morango, vou falar assim, nossa, o sorvete começou tão bem, estava tão gostoso comer aquele sorvete de morango, depois foi chegando na parte do coco, da casquinha, foi perder um pouco a graça. Perceba que é o mesmo objeto, mas como o sabor é uma qualidade subjetiva, ele vai variar de indivíduo para indivíduo. Cada um tem um gosto, cada um tem uma percepção da cor. O cheiro, por exemplo. Eu me lembro, eu viajei com a minha esposa, para onde que nós fomos? Para a Argentina. Nós fomos para a Argentina alguns anos atrás. E nós queríamos sair de lá com um perfume. Então nós fomos lá numa perfumaria e eu me lembro o tempo que nós gastamos para escolher o perfume que ela ia comprar e o perfume que eu ia comprar. Porque um perfume que eu gostava, ela não gostava, né? O perfume que ela gostava, eu não gostava. E aí, até a gente achar um consenso num perfume que era bom para mim, que ambos gostavam, um perfume que era bom para ela, que ambos gostavam, nós passamos, sei lá, horas ali decidindo. Eu saí com o nariz até sem sentir mais nada. É muito ruim em loja de perfume, assim, que não, vai dar uma dor de cabeça, uma confusão. Exatamente. É engraçado que eles tinham um café lá para você cheirar. Você cheira o café, dá uma neutralizada, ele é engraçado. Porque você vai perder a sensibilidade, né? De tanto ficar cheirando, chega uma hora que você não consegue nem distinguir mais os cheiros. Aí você cheira um pouquinho de café, dá uma neutralizada, aí você volta. As coisas que a gente vai aprendendo aí na vida. Mas perceba que eram os mesmos perfumes, mas cada um tinha um gosto sobre aquilo. Então, isso é o que o John Locke chama de qualidades secundárias, tá bom? A terceira classificação são a classificação entre ideias simples e ideias complexas. Então, as ideias simples são essas que nós obtivemos pelos nossos sentidos. Então, o material didático está dando um exemplo aqui desta figura abaixo, essa figura. Então, você observa essa figura, você vê que ela é verde, você vê que ela tem gominhos. Se você cheirar, ela vai ter um determinado cheiro cítrico. Se você provar, você vai sentir a acidez daquilo. E aí, mediante todas essas ideias simples, quais sejam a cor verde, o cheiro cítrico, o sabor ácido, você vai transformar esse conjunto de informações numa ideia complexa, que é a ideia de um limão. Então, o que é um limão? O limão é uma ideia complexa. Nós sabemos que o limão é uma composição de várias características. Então, se você olhar essa figura aqui, você vai saber que isso é um limão. Você já teve experiência disso. Se você for na sua cozinha e eu falar assim, e eu falar o seguinte, vá na cozinha todo mundo e traga um limão. Eu tenho certeza que nessa altura do campeonato, da vida de vocês, vocês vão lá na cozinha e vocês vão pegar aquele objeto verdinho, redondo, e vão trazer para mim, olha, isso aqui é um limão.
A minha filhinha, agora ela já está muito espertinha, ela já sabe muito bem o que é um limão. Mas alguns meses atrás, ela estava aprendendo o que era um limão. Então, quando a gente fala, se eu falasse para ela a mesma coisa, olha, filhinha, vai ali e traga um limão para o papai. Ela, na confusão, poderia pegar, talvez, um kiwi, uma batata, que tem qualidades próximas, ambos são redondinhos, são pequenos, né? O kiwi descascado seria verdinho também. Então, poderia ter essa confusão, porque ela ainda está assimilando as ideias simples daquele objeto. Mas nós, que já temos um, um conhecimento mais profundo, já tivemos contato com vários limões, isso já é algo mais imediato. Então, veja que todo objeto ele é composto de várias ideias simples. A ideia de tamanho, de peso, de cor, de cheiro, de textura. São ideias simples que nós formamos e que, pela soma dessas ideias simples, nós chegamos a ideias mais complexas. Essas ideias complexas podem ir se multiplicando. Então, além da ideia complexa de um limão, eu posso estudar nutrição, por exemplo, vou fazer um curso de nutrição. E aí, além disso, eu vou obter ideias ainda mais complexas do limão. Eu vou saber os nutrientes que ele tem, a quantidade de nutrientes que ele tem, quais os benefícios desses nutrientes. Vejam que cada vez mais eu vou tornando as minhas ideias complexas. Tá bom, pessoal? Então, essas são as 3 classificações que eu queria apresentar para vocês dentro do pensamento do John Locke. A partir da próxima aula, nós vamos falar do segundo empirista, que é o David Hume, também conhecido como cético, né? E vamos ver quais são as ideias que o Hume traz para a gente nesse campo da epistemologia. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham tido uma aula proveitosa. Espero que vocês estejam muito bem aí, felizes com a sexta-feira, sabendo que logo, logo teremos mais um final de semana aí para curtir. Lembrando que ainda hoje nós temos aula de sociologia, e aí eu espero todos vocês em breve. Tá bom, pessoal? Vou encerrar aqui a gravação, e aí se tiver alguma dúvida, alguma outra questão, nós ficamos mais alguns minutinhos juntos, tá bom? Então, gravação.